Olá, sou o Rodrigo, começando mais um episódio do Cultbook Literatura. E hoje nós vamos falar de literatura brasileira, aliás, uma literatura bem brasileira, uma obra-prima da literatura brasileira. Aproveitar até para dizer que tem muita gente que pede, né, algumas pessoas nos comentários ou através do e-mail pedem alguns livros para a gente falar aqui. Por favor, fique à vontade para pedir aí nos comentários ou para sugerir alguma leitura. Voltando ao nosso assunto, hoje vamos falar, aproveitando aí que a Flip fará uma homenagem à Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty desse ano, né, que é um evento que mexe aí com o mundo da literatura. Ela vai homenagear esse ano o escritor brasileiro Mário de Andrade, que completa 70 anos da sua morte. Então, aproveitando que Mário de Andrade está nos trendings da literatura, já que está na Flip, nada melhor do que falar da sua obra-prima, a sua obra mais conhecida, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E uma das coisas que mais acontece quando a gente é obrigado a ler um livro na escola é se perguntar por que raios a gente tem que ler o livro. Primeiro porque Macunaíma, além de ser uma grande obra estética da literatura, ela corresponde a um momento extremamente importante da arte no Brasil. Macunaíma foi escrito por Mário de Andrade, que faz parte ali da primeira geração modernista, onde houve uma das poucas rupturas de verdade no Brasil. A arte brasileira, naquele momento, ela pega todos os movimentos de vanguardas europeus, então dadaísmo, surrealismo, o cubismo, etc., absorve aquilo e tenta fazer uso dele no cenário nacional. Muita gente já ouviu falar do conceito da antropofagia, que esses caras nessa época falavam, que era, na verdade, a gente fazer deglutir, né, ruminar o que vem de fora e transformar de acordo com a nossa realidade, ou no mínimo filtrar o que vem de fora. Claro que não tem nada a ver com expulsar ou repelir o que é estrangeiro, mas a gente fazer uma certa seleção. Aliás, esse conceito de antropofagia seria muito útil nos dias de hoje em relação a cinema, em relação à música e muitas vezes em relação a vários livros que chegam de fora e de qualidade bastante duvidosa e a gente simplesmente consome. O que pretendia o modernismo? A literatura brasileira ela sempre foi calcada diretamente no que vinha da Europa, ela era totalmente europeia. Os próprios escritores do Brasil, né, o Brasil era uma colônia de Portugal, esses escritores sempre tiveram um laço muito forte com o que era feito na Europa. E em determinados momentos, o romantismo, ou mesmo no neoclassicismo, o Brasil tentou criar uma identidade brasileira para a sua literatura, mas de alguma forma sempre com o pé na Europa. Um bom exemplo disso é o José de Alencar, que quando faz o Guarani, tem um herói do livro dele, é o Peri, um índio, porém um índio com uma faceta totalmente europeia, um herói idealizado e que acaba, inclusive, sendo absorvido de alguma forma pela cultura europeia quando se apaixona pela Ceci. Então o Mário de Andrade, quando faz o Macunaíma, ele cria um herói que é genuinamente brasileiro, nascido na Amazônia e que não tem nada de idealizado. O próprio título já diz muito sobre isso, quando Macunaíma, um herói sem nenhum caráter. Macunaíma é um cara preguiçoso, um cara nasce uma criança feia, ele gosta de levar vantagem sempre, principalmente em relação aos seus irmãos, e a tudo que ele puder tirar proveito. Então tudo que ele consegue, na maioria das vezes, tirando proveito, tirando vantagem do esforço de alguém ou da ingenuidade de alguém. Até as próprias namoradas do irmão dele, que é um irmão mais inocente, ou bobo, como o próprio Mário de Andrade diz no livro, acabam passando na mão do Macunaíma. Então eu já vou avisando, toda vez que o Mário de Andrade usar brincar, você já fique sabendo que significa ter relações sexuais, né? Transar, ou escolham melhor a expressão
que vocês quiserem. Eu achei até que Mário de Andrade, pelo menos se comparado a transar, ele escolheu uma palavra muito melhor. Então toda vez que o Macunaíma estiver brincando com alguém, saiba que ele está tendo relações íntimas com a personagem. Inclusive, Macunaíma brinca bastante com a mulher do irmão dele, entre outras. Na verdade, Macunaíma brinca ao longo de toda a obra, o que também revela aí o caráter, o desejo sexual do brasileiro, né? O Macunaíma nasce na Amazônia, tem 2 irmãos, e o seu bordão que vai percorrer todo o livro é "ai que preguiça", o que revela bastante da personalidade do nosso herói. E de repente, quando eles estão, e a mãe do Macunaíma morre, ele e os 2 irmãos resolvem migrar da Amazônia para São Paulo. Inclusive tem uma passagem que mostra tanto o uso da palavra brincar com sentido sexual e também o choque de realidade que o Macunaíma, que vem lá do meio do mato, sente quando chega em São Paulo. O Macunaíma conhece uma dessas casas, digamos assim, para homens, e o Mário de Andrade, né, conhece algumas garotas nessa casa, e o Mário de Andrade diz assim: brincou com elas na rede estranha plantada no chão. Ora, uma rede estranha plantada no chão nada mais é do que uma cama. Os homens é que eram máquinas, e as máquinas é que eram homens. Eu achei profunda essa reflexão sobre São Paulo, pensando que ele está falando de São Paulo aí no final da década de 28. Eu fico imaginando se o Mário de Andrade fosse vivo, encarasse aí uma saída às ruas de São Paulo, como ele descreveria São Paulo nos dias de hoje. O Mário de Andrade era um cara, um estudioso da cultura, das lendas, da mitologia indígena. Então conta-se até que para escrever o Macunaíma ele demorou 6 dias, inclusive ele escreveu de uma forma bem macunaímica, sentado ali, deitado na rede, e ele precisou de apenas 6 dias para compilar, digamos assim, tudo que ele já sabia da mitologia e da cultura indígena nesse livro. Então, desde essa jornada do herói, né, que passa por todo o Brasil, ele vai ali falando das culturas locais, falando da linguagem, principalmente, de cada estado, da culinária, dessa mistura de coisas que existe no Brasil. O Mário de Andrade vai relatando isso, vai trazendo essas lendas para a gente entender. O pé de guaraná, que é uma das explicações que eu acho até mais poéticas dessa obra, surge do filho do Macunaíma que morre, e o pé de guaraná nasce onde ele é enterrado. E além dessas lendas que o Mário de Andrade traz da cultura indígena, o próprio Macunaíma é originário de uma lenda indígena que realmente existe. Há quem diga que o Mário de Andrade tirou o Macunaíma de um livro de um alemão que estudava a mitologia indígena. Macu significa mal e Ima significa grande. Então Macunaíma seria aí o grande mal. O que ajuda a gente a entender também as características desse herói às avessas. Mas enquanto o Mário de Andrade fala também das lendas que os indígenas têm, que os indígenas deixaram, ele aproveita também para inventar algumas coisas, algumas origens de algumas expressões e de algumas coisas bem brasileiras. Numa dessas expressões que o Mário de Andrade inventa, a minha preferida é uma que acontece mais ou menos assim. Em determinado momento da obra, o Macunaíma, que é preguiçoso, né, lembra lá do "ai que preguiça", ele deita para tirar um cochilo debaixo de uma árvore e um urubu caga na cabeça dele. Aí o Macunaíma levanta, ele precisa voltar para casa, para casa onde estão os seus irmãos, e ele vai pedir, ele, todo sujo ali, vai pedir ajuda para a lua, e a lua, quando ele chega perto, sente aquele fedor horrível e fala, não só não ajuda ele, como fala, vá tomar banho. Então o Mário de Andrade diz que daí surgiu uma expressão muito utilizada
pelos brasileiros quando se dirigiam aos europeus, que é o vá tomar banho. Nesse sentido de contar essas lendas, de trazer a linguagem indígena, de resgatar palavras antigas também do português, isso denota a busca do Mário de Andrade em descobrir, em atribuir uma identidade brasileira, que sempre foi uma dificuldade, né? Voltando ali na colonização, a gente sempre foi influenciado por demais, né? Por Portugal, e num território tão grande como o Brasil, com tantas culturas envolvidas, a gente na verdade nunca conseguiu ter uma identidade própria. É difícil identificar uma identidade própria do brasileiro. Quando o Mário de Andrade diz que o Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, a palavra caráter, ela não denota apenas uma questão moral. Não quer dizer apenas que ele é um trapaceiro, né, que ele é um preguiçoso, mas também quer dizer que é no sentido de caráter de identidade, que o Macunaíma, assim como o povo brasileiro, não teria essa identidade. Na verdade, o Macunaíma roda procurando descobrir, procurando entender qual é a sua própria identidade. E esse é o esforço que o Mário de Andrade faz quando ele cria o Macunaíma. No fundo, ele está redescobrindo o Brasil, tentando redescobrir ou descobrir qual é a identidade brasileira, a verdadeira identidade brasileira, não aquela que a gente absorveu dos europeus e que durante muito tempo na literatura foi repetida, foi imitada. Então, para quem se sente às vezes pouco à vontade com o uso de palavras indígenas, a leitura às vezes pode parecer difícil quando começa a ler o Macunaíma, não precisa se assustar. O Mário de Andrade, muitas das palavras indígenas, ele usa uma técnica que ele coloca uma palavra indígena, que às vezes, na maioria das vezes a gente não conhece, mas nas próximas duas linhas ali ele coloca o sinônimo para a gente entender o que significa. Um exemplo disso é quando num determinado momento um cachorro persegue o Macunaíma e ele usa o termo jaguara, que é um termo indígena, e logo em seguida ele fala que é um cachorro que está correndo atrás do Macunaíma. Então fica claro ali que a gente aprende que jaguara é uma palavra que significa cachorro. Nessa busca da identidade, ele traz também na obra dele, a questão do português escrito e o português falado, ou o português brasileiro falado. Então, ao longo de todo o livro, há um conflito entre a linguagem erudita, da escrita, e o português que a gente fala, que a gente usa naquela época, se usava no dia a dia. Então, você, quando começa a ler a obra, não se espante em encontrar erros de português, erros gramaticais, né, do português culto, porque na verdade é proposital. O Mário de Andrade realmente está querendo dialogar e provocar essa discussão entre o abismo que existe entre o português culto escrito e aquele que a gente usa no dia a dia. Né? Aqui a gente coloca erros entre aspas, porque eles fazem parte dessa técnica estética, desses recursos estilísticos que ele usa. Então, muitos erros vão aparecer, você vai notar, né, ao longo da obra, mas eu garanto, nenhum desses erros vai chocar para quem está acostumado a ler comentários em redes sociais. Pelo modernismo, pela ruptura da arte, pela linguagem, pela busca de identidade, são vários motivos que nos levam a ler, e que eu diria até que essa realmente é uma das obras que devem ser obrigatórias para todo brasileiro, toda pessoa, principalmente para toda pessoa que gosta de literatura, tem que ler Macunaíma, não dá para escapar, é realmente um marco da literatura brasileira. Então, se você se deparar, o si aí com i, como faz o Mário de Andrade, se você se deparar com ela na escola, ou em algum momento ouvir falar sobre ela, saiba que, de fato, ela é uma obra profundamente importante. Apesar de tudo que ele fez de errado, tudo que ele fez de duvidoso, né, levando vantagem, tirando onda e se dando bem, muitas vezes às custas do esforço alheio, o Macunaíma acaba subindo aos céus, próximo da sua amada, e se tornando a constelação de Ursa Maior.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado de Macunaíma, espero que quem não leu sinta vontade de ler essa obra preponderante da literatura nacional e que depois vai influenciar muita gente, tanto no modernismo quanto em todos os movimentos ou todas as escolas, os escritores que vieram depois. Valeu e até a próxima!